a missão da igreja numa perspectiva cristã. Pessoal, unidade 3, nós vamos falar hoje de uma perspectiva sociológica e cultural da obra missionária. Tem alguns aspectos interessantes aqui que eu quero pensar com vocês, a título de introdução, antes de nós irmos aí para o capítulo 1 e falar dos povos do mundo, que é o seguinte, gente. Atualmente, os dados mundiais constam que nós somos quantos bilhões de pessoas, gente? Quase 8 bilhões de habitantes no mundo. É muita gente, sim ou não? Aproximadamente 240, 250 milhões moram aqui no Brasil, no nosso país. Considerando esse número de 8 bilhões, alguns dados apontam que 2 bilhões de pessoas professam uma religião, uma fé cristã, cristianismo. Porém, nós precisamos frisar que no cristianismo das pesquisas estão inseridos evangélicos, os cristãos protestantes de todo tipo de denominação e crença, estão os católicos e também estão os espíritas. Por que isso? Porque apesar de crer de forma diferente, o espiritismo e o catolicismo, assim como os evangélicos, acreditam na pessoa de Jesus Cristo. Então, para as pesquisas, eles também fazem parte da religião cristã. 2 bilhões de pessoas também são da religião muçulmana. O que é a religião muçulmana? É o islamismo, gente, que crê no Deus Alá, seu profeta Maomé. Então, 2 bilhões são muçulmanos, que é o nome dado para os discípulos de Alá, a religião do islamismo. Sobram aqui mais 4 bilhões, que podem ser divididos de muitas formas. Existem milhões e milhões de pessoas que se declaram ateus, aí existem milhões de pessoas das religiões orientais, como Seixonoye, aquelas religiões japonesas, asiáticas e assim por diante. Então existe muitas pessoas que não são cristãs, sim ou não? Se nós considerarmos os católicos e os espíritas, falta tornar-se cristãos 6 bilhões de pessoas. Bom, Micael, se nós formos segmentar isso mais ainda e pensar só em crentes, só em evangélicos, só em pessoas que creem no evangelho verdadeiro, talvez dê 1 bilhão. Talvez. E eu estou jogando alto. Então, irmãos, quando nós olhamos, e eu trouxe para vocês um mapa mundi, quando nós olhamos de forma micro, eu moro em Fernandópolis, congrego aqui, congrego ali, eu moro no estado de São Paulo, eu moro no Brasil. Quando a gente tem uma visão micro, uma visão mais pequena, parece que não tem tanta gente descrente assim. Mas quando nós olhamos com uma visão macro e visualizamos o mundo, o planeta, tem muita gente para se render a Jesus. Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. E é diante desse contexto, dessa introdução, que eu quero apresentar para vocês a unidade 3, falando dos povos do mundo,
algumas tabelas e estatísticas. E olha essa informação, que essa informação é de fazer tremer, ou tinha que fazer tremer o coração do cristão. Aproximadamente 85 mil pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido falar de Jesus. São pesquisas. Quase 100 mil pessoas. Gente, 85 mil é 15 mil a mais do que a gente tem na nossa cidade. Votuporanga tem isso aí, mais ou menos? Tem, né? Já tem mais? Gente, a gente pode dizer o seguinte, ó, é uma Fernandópolis que morre todos os dias, e não é que morreu porque não quis aceitar a fé. É que morreu porque e nunca teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. É muita gente. Se nós multiplicarmos isso por 30 e aí falarmos de mês, são 2 milhões e meio de pessoas, 2 milhões e 500 mil pessoas que morrem todo mês sem ouvir falar de Jesus. Eu tinha um pensamento comigo que eu pensava assim, que praticamente não ia ter mais ninguém sem conhecer. O Evangelho. E é 27% que não conhece, nunca ouviram falar. Na população mundial. Na população mundial. Que Irmãos, não conhece o nome de Jesus. São muitas pessoas. É muita coisa. É muita coisa. É muita. Para que vocês tenham uma ideia, existem lugares destes que o nome de Jesus e o Evangelho não chegou e a religião islâmica chegou. É claro que alguém vai dizer assim, bom, Micael, mas o islamismo, ele é mais preponderante daquele lado do mundo, e eles dominam mais lá o povo árabe, etc. É verdade. Mas eles estão empreendendo, talvez, muito mais esforços para fazer discípulos do que nós, do que muitos de nós. Agora, vamos avançar, irmãos. Quando nós falamos aí de evangelizar os povos do mundo, olha esse dado. Existem 12 mil povos no mundo. Quantos mil povos? 12 mil. Como se fosse 12 mil nações, 12 mil países, 12 mil povos. Cerca de 3.500 povos, provavelmente, nunca serão alcançados pelo Evangelho. Isso aqui dá 1/4, irmãos. É mais de 25% dos grupos que vivem na sociedade, no mundo de hoje, que nunca ouvirão falar do Evangelho. E aí nós temos inúmeras razões. Por exemplo, alguns desses povos são numerosos, porém o dialeto, a língua deles, ninguém sabe. Ninguém conhece. Aí envia-se um missionário lá no meio daquele povo remoto, lá naquele canto do mundo. Olha, você vai fazer missões lá, você vai pregar o Evangelho lá, você vai levar Cristo lá. Chega lá, ele não sabe o dialeto e não há ninguém para traduzir. Como que ele vai pregar? Só se for um milagre mesmo do Espírito Santo, igual lá de Atos, de sair falando a língua estranha lá e o povo entender. Só se for assim. Porque senão, irmãos, esse povo nunca será alcançado, nunca será evangelizado. Agora, olha isso, desses 3.500 povos, que tem pouquíssima chance de ouvir o Evangelho, existe, olha só, existe já cristãos, ou trabalhos missionários que estão tentando alcançá-los, em quase 2.500, que
que já é um número muito bom. Agora, sabe qual é o desafio? E o maior deles? O maior é a língua, como eu já disse, mas também, irmãos, a questão cultural, que nós vamos entrar daqui a pouquinho para falar mais sobre isso, já viemos falando nas outras aulas. O que ocorre? O missionário, ele pode até chegar nesse lugar, mas é muito difícil para ele começar a pregar ali. Muitas vezes há relatos de famílias de obras missionárias de ficarem 5, 6, 7, 8 anos conhecendo, se preparando, alicerçando para começar a missão naquele lugar. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse dado, mas eu já vou pegar um gancho. Os irmãos que leram o livro viram aí, os que não leram vão ouvir e lerão depois. Irmãos, vai cerca de 15 anos, 20 anos, para o missionário chegar em um povo desconhecido desse, aprender a língua. Muitas vezes tem que criar um alfabeto, porque aquele pessoal, eles têm a linguagem, mas não têm a escrita. Às vezes o missionário tem que criar um alfabeto para aquele dialeto, para só depois conseguir traduzir a Bíblia para eles. É uma coisa, irmãos, que foge absurdamente da nossa realidade. É um negócio que, se nós nunca estudássemos, nós nunca nem saberíamos. Você acha, imaginar que não tem a Bíblia para alguém? Como na era da internet não tem a Bíblia numa linguagem? Isso é impossível. Não, queridos. É totalmente possível. Estão aí nos dados. E isso precisa despertar em nós. E quando eu digo nós, não é somente nós aqui, é na igreja de Jesus Cristo, em torno do mundo, este desejo e essa necessidade urgente de nós fazermos alguma coisa, de nós orarmos, de nós, à medida que Deus direcionar, irmos, contribuirmos. Nós precisamos estar atentos e preocupados com isso. Outro detalhe, eu falo aqui para uma classe, estou falando para a gente aqui através do online, que tem oportunidade de falar em cultos missionários. E a gente precisa fazer a igreja conhecer essas coisas. Nós precisamos levar essas informações para a igreja como um todo. Por quê, irmãos? Porque muitos de nós temos em mente que está tudo bem, está tudo certo, o mundo só não serve a Deus realmente quem não quer e pronto. Quando na verdade há muita gente que nunca foi alcançada pela pregação do Evangelho. Olha só, aqui nós temos um pequeno demonstrativo do mapa mundi, e nós estamos aqui, viu, irmãos? Ó, aqui embaixo na América do Sul, aqui na parte de baixo aqui. Brasilzão, abençoado por Deus. Aqui, essa região desse retângulo vermelho é a famosa janela 10 por 40. Bom, Micael, de onde é que vem esse número 10 por 40? Aqui, gente, ó. A linha do Equador é o que corta o globo. A Terra, conseguem ver aqui essa linha aqui, ó? Amém? Então essa linha aqui no meio, que é o ponto zero, é a linha do Equador. Por que o Brasil é um país tropical, é calor boa parte do ano? Porque nós estamos pouca coisa abaixo da linha do Equador, é por isso. Ah, Miguel, por que a Antártida e por que o Ártico são tão frios, são tão gelados?
Porque eles são absurdamente longe da linha do Equador. Bom, Micael, por que tem essa linha? Um pouquinho de geografia. Por que tem essa linha? O Equador é muito importante? Não. É só porque o Equador está aqui, ó, no ponto central do globo. É só por isso. Então ficou conhecido como a linha do Equador. A janela 10x40, irmãos, ocupa essa posição exatamente aqui na questão de altitude e longitude do globo terrestre. Ela ocupa essa região 10x40. É por isso que tem este nome. É por conta disso. E nos estudos missiológicos, nos estudos de missiologia, é impossível falar de polos não alcançados e não falar da janela 10x40. É impossível. Dá uma olhadinha aí no livro, na página 109, para vocês terem uma ideia. Na página 109 tem um demonstrativo. Existe 52 países. Quantos países, irmãos? 52 países. Os 52 países menos evangelizados estão dentro da janela 10x40. Esses países, eles correspondem, irmãos, a 3,2 bilhões de pessoas. Olha isso, olha essa informação. Dos 8 bi do mundo, 3,2 bi estão na janela 10x40. Irmãos, é um pedaço muito pequeno do mundo, não é? Considerando o mundo inteiro. Olha aqui, é um pedaço muito pequeno considerando o mundo inteiro. Mas qual que é a grande questão? Mas o mundo aí é considerado terra, né? Aí não tem mais água do que terra. Olha só, gente. Qual que é a grande questão aqui, ó? Nós estamos falando do norte da África, uma pequena parte do sul da Europa e da Ásia. Qual que é a grande questão? Países como Índia, como China, que são países com 2 bilhões de pessoas, apesar de serem pequenos em terra, são muito populosos, estão aí dentro. É como se fosse assim, Valdir, olha só que legal essa explicação. Imagine que o Brasil é essa sala. O Brasil é isso aqui. E os 240 milhões de habitantes do Brasil somos nós que estamos aqui hoje. Só nós. Tem muita terra sobrando para pouca gente, sim ou não? A China e a Índia é completamente o contrário. Você imagina que a Índia ou a China é essa sala aqui. E aqui dentro tem 200 pessoas agora. Estaríamos todos assim. Tipo, não, chega para lá. Tudo bem que está frio, mas chega para lá um pouco. Estaríamos todos assim. Todos. Essa é a diferença, por exemplo, de Brasil para China e Índia. É pouca terra e muita gente. E estes países estão aí junto com tantos outros nesta região. Bom, Micael, qual é o maior desafio dessa região aí? Muito simples. 60% dos habitantes dessa região são muçulmanos. E o muçulmano, irmãos, aquele que professa o islamismo, ele geralmente é doutrinado desde criança. Dificilmente o islamismo tenta fazer prosélitos convertidos depois de adultos. A gente prega muito para adultos, sim ou não? E temos que pregar, sim ou não? Tem que pregar. Mas nós precisamos entender que uma criança que aprende
do berço, que é formada em uma fé, desde pequenininha, se ela realmente absorver os ensinos, ninguém arranca isso dela nunca mais. É por isso que é tão difícil, esse é um dos motivos que é tão difícil, e além disso, não podemos chamar de bendita, porque muitos perdem a vida, há terrível perseguição. Porque 10% dos muçulmanos, dos islâmicos, são xiitas, são extremistas. Perseguem, matam, aprisionam, escravizam pessoas que não são da mesma religião. Não são todos os muçulmanos que são assim. É 10%. Agora, convenhamos, 10% de 2 bilhões é muita gente. E aí, queridos, em países aqui da janela 10x40, quando um missionário é descoberto, ele é morto. Quando um missionário ou uma missionária são descobertos, eles são aprisionados. Há relatos de missionários que escaparam milagrosamente, que ficaram 5, 6, 10 anos acorrentados por amor ao Evangelho de Cristo. É por isso que eu acho, que principalmente, eu que já venho um pouco mais lá de trás, eu venho notando isso, as crianças na igreja, principalmente na congregação. Não são mesmo as crianças de antigamente, porque praticamente elas perderam respeito, hoje corre, leva o brinquedo para dentro da igreja e faz, e ninguém mais, elas não obedecem. O pai, quanto menos, os pregadores aqui, estão fazendo bagunça dentro da igreja, e estão calados, você entendeu? E aí essa formação vem recair sobre uma pesquisa que eu estava vendo, que de 100 pessoas que vão para a faculdade cristã, 70 se perdem. Exatamente. Das 30, vai escapar só 7. Você entendeu? E isso é falta de doutrina de criança. É falta da base, né, irmão? É falta da base. Irmãos, olha só. Da base. O que acontece? Não é que a faculdade ou o trabalho é o demônio, é o inimigo, não. A questão é que, independente das circunstâncias, da fase da adolescência para a juventude para a fase adulta, os nossos filhos serão confrontados naquilo que eles creem. Assim como eu fui, você foi também. Se tem gente aqui que é crente há muitos anos, desde lá de novinho, a gente também passou por isso. De ter as nossas convicções questionadas, colocadas em xeque, por parentes, por amigos, por professores. E aí, irmãos, se a criança tem uma base, é diferente. Se esse jovem tem uma base sólida, é diferente. Agora, se não tem, facilmente será enganado. Olha só, outro ponto interessante aqui da janela 10x40, irmãos. A maioria dos povos em situação de extrema pobreza estão aí. Então, são países, na grande maioria, pobres. Países de extrema miséria. A maioria dos não evangelizados do mundo estão aí. A maioria das pessoas subnutridas, que morrem de fome, estão aí. Nessa janela 10x40. A maioria dos não evangelizados. E aí, a dificuldade. A maioria das religiões que são terminantemente contra o cristianismo também estão aí. Então, esses 5 pontos dificultam sobremaneira o trabalho dos missionários. Agora, olha essa informação também, ó.
27% das pessoas do mundo, que a gente comentou na introdução da aula, 27% ainda não ouviram o Evangelho e boa parte delas estão nessa região da janela 10/40. Então é impossível nós estudarmos a missiologia e não citarmos esse desafio, não citarmos esse pessoal. Eu comentei com vocês o trabalho lindo, maravilhoso que a Missão Portas Abertas faz nessa região. O fundador lá que faleceu recentemente, falei dele na aula da unidade 1, o irmão André, ficou famoso como contrabandista de Deus. Por quê? Eles compravam Bíblias e jogavam as Bíblias lá do alto, do avião, eles jogavam as Bíblias sobre esses países para que as pessoas pudessem ler. Agora, irmãos, muitas vezes essas Bíblias caíram em lugares, e aí é o capítulo 2, em que o idioma da Bíblia que foi distribuído pode não ter sido o idioma daquele povo. Por que isso? Porque principalmente nessa região da janela 10/40, acontece de em mesmo país, e o livro apresenta o Paquistão, por exemplo, em um mesmo país ter 6, 7 dialetos diferentes. Consegue imaginar isso, irmãos? É como se aqui no estado de São Paulo falasse português. Aí você atravessa ali, Iturama, ali em Minas, daqui fala inglês. Aí você sai de Minas ali, vai subir no país, chega no Goiás, não, aqui fala italiano. Aí passa o Goiás, vai entrando ali no Distrito Federal, aqui fala francês. Imagine isso. Dentro de um mesmo, não é que é assim, não, é o português e o inglês, que é uma língua famosa. Olha, aqui na Itália é o italiano e o espanhol, que é uma língua famosa. Não é isso. Estamos falando de no mesmo país, ainda que pequeno, 6, 7 dialetos diferentes. Olha o tamanho desse desafio, gente. Olha o tamanho desse desafio. E daqui a pouco a gente vai falar dos índios, porque também existem lugares no Brasil, que há idiomas, dialetos diferentes. Vamos para o capítulo 2, pessoal, os idiomas e as culturas do mundo. Alguns grupos aí que trabalham com traduções das escrituras, e essas informações também são bem legais, esses dados aqui, Existe, segundo pesquisas, 6.913 línguas no mundo. É muita língua, sim ou não, gente? A Torre de Babel deu um problemão, hein? O pessoal achou que ia só afrontar Deus lá, ia ficar tudo bem, tudo certo, aí, 6.913, praticamente 7.000 línguas diferentes no mundo. As mais faladas do mundo são, primeira, qual é a língua mais falada do mundo? Chinesa. Todo mundo acha que é o inglês, né? Agora, por que o chinês é a língua mais falada do mundo? Por conta da quantidade de gente que mora lá. No resto do mundo, pouca gente fala chinês. Mas lá na China, irmãos, é muito grande a população. A segunda é o inglês, porque é falado na América e também é a língua internacional. A terceira, o espanhol. O quarto é o hindu-urdu, ou hindi-urdu. Por quê? Porque é uma das línguas faladas na Índia, que é outro país super populoso. E o quinto é a língua árabe, que talvez é aí o mais parecido, o mais assim chegado dos idiomas bíblicos do Antigo Testamento, o hebraico antigo e o aramaico. Talvez o árabe é aí um dos mais
chegados a essas línguas. Agora, olha essa pesquisa de 2016. Olha essa pesquisa, gente. Olha essa pesquisa. De 6.258 línguas, a Bíblia inteira só foi traduzida em 636 línguas. É muito pouco, não é? Se parar para pensar que existe quase 7.000 línguas no mundo, e só tem esse livro sagrado traduzido completo, em 636 é muito pouco. É muito pouco, gente. 10%. Agora, vamos afunilar? Vamos afunilar? O Novo Testamento, que é onde está a revelação clara de Jesus Cristo, até hoje só foi traduzido para 1.142 línguas. Vamos ficar em umas pequenas porções da Bíblia, só uns textos assim sobre Jesus, bem legais, mais diretos, para a pessoa pelo menos ouvir falar do Salvador. 1.145 línguas tem pequenos trechos da Bíblia. É muito pouco. É muito pouco. E aí, irmãos, 3.355 línguas. Não tem absolutamente nada de tradução dos textos bíblicos para essas pessoas. Bom, Micael, pode ter pessoas que servem a Jesus lá? Até pode. Mas a fé está completamente limitada ao que eles ouviram falar por outros. Poxa, Miguel, não sei se hoje eles dão, mas antigamente, quando eu estudava, eles davam aqueles Novo Testamento todo ano na escola. Ainda dá. Eles dão ainda? Ainda dá. Existe um grupo que são os Gideões Missionários, que não é o congresso dos Gideões que acontece lá na Assembleia de Deus Camboriú, lá em Santa Catarina. Não é. O grupo dos Gideões Missionários, eles fazem uma distribuição daquele Novo Testamento, acho que Salmos e Provérbios, né? Acho que é Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Muitas vezes esse trabalho é um trabalho assim, desconsiderado, caçoado, as pessoas zombam, mas irmãos, é um trabalho de extrema relevância. Por quê? Porque eles entram em escolas, eles entram em instituições de caridade, eles entram em lugares que muitas vezes o aluno não vai levar uma Bíblia. Em hotéis, quando eu viajava muito, nos hotéis que eu ia, quase todos tinham. Também. Na cabeceira, né? Também. Então, irmãos, esse trabalho é muito interessante, muito legal. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que missões se faz apenas pregando. E não é apenas pregando. Você consegue entender que você pode ser alguém de extrema dificuldade de fala, de oratória? A gente estudou aqui, você pegou umas dicas e homilética, você vai praticar, Deus vai te dar oportunidades, mas você diz, nossa, como que eu tenho vergonha de falar, será que eu nunca vou poder fazer uma obra missionária? Talvez Deus pode contar comigo ou com você para uma obra sim, porque isso também é fazer a obra missionária. Ah, irmão, ouvi falar do projeto lá não sei da onde, o missionário está traduzindo a Bíblia para aquele povo, eu não sei, será que eu devo orar? Será que eu devo contribuir? Claro que sim, irmãos, porque é um trabalho que pode demorar 15 anos, 20 anos, para traduzir a Bíblia para uma língua nova, mas depois de traduzida, irmãos, acabou. Todo aquele povo vai ter acesso à divina, santa e bendita palavra de Deus escrita. Todo aquele povo. Às vezes nós pensamos assim, 15 anos é muito, 20 anos é muito,
É claro que é muito, irmãos. 20 anos são 2 décadas. Porém, a tradução da Bíblia vai ficar ali para aquele povo quantos anos? Quanto tempo? Vamos pensar um pouquinho nos esforços na Reforma Protestante, no ano 1500, no ano 1600, quando eles traduziram a Bíblia. Lutero, por exemplo, do hebraico, o Antigo Testamento, para o alemão, o Novo Testamento do grego para o alemão. Até hoje os cristãos da Alemanha leem a Bíblia, que o primeiro tradutor alemão foi Martinho Lutero. Nós estamos falando de 500 anos atrás. E o galardão dele está lá guardado. O Wycliffe, que foi o primeiro, depois vem ali a tradução a pedido do rei James, do rei Tiago da Inglaterra, e a Bíblia é traduzida para o inglês. Há quantos anos? A versão King James fiel é de 1611. Tem 512 anos. Eu fico pensando no que você falou. Mas como que um missionário daqui, que fala português, vai para esse lugar, vai ficar perdido? Eles não vão entender a nossa língua. Nesse sentido, irmã Laudinei, o que ocorre? Como a gente aprendeu na aula passada, tem que haver um chamado de Deus, algo muito claro, muito específico. E aí, essa igreja que vai enviar, ou essa agência missionária que vai enviar o missionário para esse lugar, precisa fazer contato com alguém de lá, ou alguém da região, que fale uma língua ao menos parecida. Ou, por exemplo, se lá daquele lado do mundo tiver alguém que fala o inglês, esse missionário que vai sair do Brasil para ir para lá vai ter que aprender o inglês primeiro para depois ir. Para conseguir se comunicar com alguém lá, para depois dar continuidade à obra. Quer ver um exemplo, irmãos? Quando vieram para cá os suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, em 1906, 1909, depois inaugura 1910, 1911, né? Isso. 1911, quando eles vêm para cá, nós estudamos isso lá no... Qual que foi o livro agora que a gente... Sem ser homilética... As cartas, nós estudamos agora, eu não lembro o livro em específico, mas nós estudamos a vinda deles para cá, do pentecostalismo. Religiões também, viu? Mas religiões foi lá no início. Não, vai pegar ainda não foi a história da igreja, mas vai voltar a falar. Bom, enfim, nós falamos do avivamento. Nós falamos. Eles eram suecos e conheciam o inglês. Tanto é que foram impactados lá nos Estados Unidos com o reavivamento lá. Quando eles chegaram aqui, um dos missionários foi trabalhar, porque eles precisavam comer, precisavam se sustentar. O outro foi estudar o português. Para quê? Para poderem pregar. Para poderem, irmãos, ler a Bíblia para aquelas pessoas na língua delas. Porque, irmão, a gente pode ir a um país e Deus ali preparar um irmão que é intérprete, que entende a nossa língua. Quem aqui já ouviu mensagem de pregadores estrangeiros? Já ouviram? Quem já ouviu pessoalmente? Já ouviu pessoalmente, Maria? Só YouTube? Eu também já vi pessoalmente pregador americano sendo interpretado por irmão brasileiro. Pessoalmente, você consegue ali sentir um peso, uma unção na palavra da pessoa, mesmo que é com outro idioma. E à medida que o tradutor vai falando, a gente entende.
Agora, irmãos, é algo muito difícil. Muito difícil. Você, eu, receber um convite para ir pregar em outro país e pregar 2, 3 dias como intérprete, tranquilo, normal. Agora, você imagina um missionário a vida inteira dependendo do intérprete? Vai chegar uma hora, irmãos, que o povo não vai mais acolher. O missionário vai ter que aprender o dialeto daquele lugar. Vai ter que aprender, não tem jeito. Olha só, de todas as línguas do mundo, 60%, é muita coisa, não tem nenhuma parte da Bíblia traduzida. 60% não tem absolutamente nenhuma parte da tradução das Escrituras. Isso é um número muito grande, isso é um número assustador. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas com esse dom. Lá em Pernambuco, eles enviam muito missionário para o campo, né? Argentina, África do Sul, na Ásia. E um dos países, o pastor Heraldo, ele estava em guerra lá, Timor-Leste. Muito pobre esse país, esse lugar lá. E lá ele foi, estava em guerra, ele foi, pastor Heraldo José. É um desafio, né? Desafio. E um dos pastores estava em África do Sul, o pastor Amaro Gomes, ele teve que sair de lá na madrugada, mataram um monte de missionários que estavam lá. E ele escapou. Irmãos, hoje olha só, gente, hoje com a internet ficou mais fácil o acesso a essas informações. Ficou muito mais fácil. 2013 não é um ano distante, tem 10 anos. Não é um ano tão distante assim. Eu lembro de contribuir mensalmente com a missão Portas Abertas. E não era um pagamento, era como um relatório missionário. Eles mandavam na minha casa uma revista missionária da Portas Abertas. E era bem legal porque eu trabalhava como agente de missões na época, então eu usava essa revista, levava para os cultos, apresentava informações para a igreja, para os irmãos, é bem legal. E naquela época a internet já existia, mas não era assim essa explosão, principalmente dos celulares. Eu lembro dos anos 2012, assim, ainda era mais a era dos computadores, dos notebooks, não era tão assim no celular como é hoje. E aí, queridos irmãos, as informações não eram tão explícitas. Raramente a gente ouvia falar, saía num jornal, saía numa revista evangélica, saía num jornal evangélico que missionários foram mortos. Hoje, se você colocar no Google, todo dia de manhã, notícias de missões, praticamente todos os dias tem uma lá. Missionários cristãos foram mortos em tal lugar. Missionários cristãos foram presos em tal lugar. Missionários cristãos, a igreja foi queimada em tal lugar. Como? Teve um caso desse que aconteceu na China. Na China. Irmãos, olha só. Existem alguns países, por exemplo, Coreia do Norte. Regime autoritário, autocrata do último, o regime de governo terrível, onde não entra nada, as pessoas só acessam o que eles querem que as pessoas acessem, é algo terrível. Agora, em um país como esse, dificilmente o missionário vai entrar, então dificilmente missionários vão morrer. Porque entram muito poucos. Os que entram escondidos para fazerem trabalhos muito camuflados. Em alguns outros países existe uma certa liberdade. Porém, a depender de governos, de facções religiosas, de facções criminosas,
A depender dessas coisas, um grupo dentro daquele país que permite a liberdade religiosa se volta contra a igreja e comete as perseguições. É um exemplo do que acontece a respeito do islamismo contra os cristãos. O islamismo domina, em grande porcentagem, vários países em que, teoricamente, podem existir cristãos. Mas quando esses cristãos começam a fazer barulho, começa a converter um monte de gente, pessoas começam a abandonar as suas falsas religiões, os seus falsos deuses e entregar a vida a Cristo, as perseguições aparecem. Agora, irmãos, verdade seja dita, ninguém quer ser morto numa fogueira, sim ou não? Ninguém quer ser morto numa fogueira. Ninguém quer ser decapitado, ninguém quer perder os dedos da mão, os dedos do pé, ninguém quer ver o perseguidor matar o filho na frente, ninguém quer ver isso. Agora, verdade seja dita, todas as vezes na história da igreja que a perseguição apareceu, as perseguições surgiram, Deus fez a igreja crescer de forma poderosa. Todas as vezes. Até existe uma frase de Tertuliano, que foi aquele dos pais da igreja, que formulou, arquitetou a doutrina bíblica da Trindade, que ele dizia o seguinte, que o sangue dos mártires, o sangue de um crente que é morto por ser perseguido e não nega Jesus, é a semente do cristianismo. É como se o Império Romano lá no início matasse um crente, aparecesse 100 crentes. O Império Romano mata 10 crentes, aparecem 1000 crentes. Mata-se 1000 crentes, aparecem 10.000 crentes. Por quê, irmãos? Jesus deixou muito claro que as perseguições existiriam, mas não poderiam parar a igreja. E no Brasil? Tem perseguição religiosa? Sim ou não? O que vocês acham? Em que sentido? Sentido de proibir você de fazer algum trabalho que você quer. Acontece muito nas igrejas, né? Você tem um trabalho, você tem um ministério, e a pessoa barra você, não deixa você fazer. Sim. O que mais? O que vocês acham? Acho que o Brasil é muito abençoado por Deus, né? Nesse sentido. Sempre Deus usa alguém para abrir uma porta ali. E na empresa que eu trabalho, entrou um supervisor, ele já foi crente. Hoje ele está afastado. E se abrir uma porta ali, está toda de manhã fazer uma oração DDS. Entendeu? Até o gerente chama para a gente orar lá, quando faz encerramento da safra, né? Ele chama, vem os palestrantes tudinho, e no final ele chama para orar. Aí. É uma porta que é aberta, irmão. Olha só, o Brasil nesse sentido de perseguição, realmente nós não temos, nesse sentido assim, político, sabe, no sentido de leis. As leis da Constituição permitem você falar de Jesus abertamente nas ruas. Permite. Por exemplo, permite às igrejas fazer culto com som. Irmãos, é impossível fazer o som da igreja parar na porta da igreja. Ainda que feche a porta da igreja, o som vai sair. Ainda que o irmão do som deixe o som super baixo, vai sair um pouco. E dificilmente a gente ouve falar que a polícia foi lá e interrompeu o culto por causa disso. A perseguição que acontece no Brasil, ela é do campo ideológico. O pouco de perseguição que nós temos no nosso país
de resistência ao cristianismo é no campo ideológico. Em que sentido? Quando o cristianismo confronta, e aí, irmãos, ó, me perdoe a sinceridade, cristianismo é confronto. Cristianismo que só abraça, só traz, só chama, cristianismo que só agrega, e entenda a minha expressão, só. O cristianismo que permite tudo não é o cristianismo puro e verdadeiro. Porque o cristianismo de Jesus Cristo, ele confronta o ser humano no pecado, sim ou não? Quando as ideias do cristianismo, da fé em Cristo, confrontam as ideologias que dominam o Brasil e o mundo, aí há uma perseguição. Por exemplo, uma ideologia hoje que domina aí boa parte da população mundial, o aborto. O corpo é meu, a vítima foi eu, foi ele, foi ela, seja, e é claro que é um assunto delicado, nós não estamos aí bajulando o assunto ou desprezando nada disso, mas a ideologia é, não, se a pessoa não quer ter o filho, pronto, é problema dela e pronto. Aí, quando nós viemos com o pensamento cristão sobre o assunto, existe um confronto, um choque. E aí é com tudo. É aborto, homossexualismo e etc. Todo tipo de ideologia. Então, nesse sentido, há uma pequena perseguição. Nesse sentido, há uma perseguição. Por exemplo, se você em uma classe, numa sala de aula, numa faculdade, ou no seu trabalho, expressar abertamente que você é contra algumas coisas, você corre risco até de perder o emprego, às vezes de processo, às vezes da pessoa querer sair do soco mesmo em vias de fato. Sim, também é muito importante. Então, irmãos, a perseguição que nós sofremos aqui no nosso país é no campo ideológico. Por quê? A herança do Brasil é o que veio dos portugueses. E os portugueses eram, na sua maioria, o quê? Cristãos de origem católica. Então, o primeiro contato religioso que os índios tiveram, qual foi? Catolicismo. O nosso calendário, a maioria dos feriados são o quê? São feriados católicos. Mas o decreto-lei 2.878, do dia 7 de dezembro de 1940, artigo 208, ele nos dá o direito pela Constituição Federal que tenhamos um culto e liberdade sem qualquer liberdade de crença, né, de expressão, né, irmão? Perfeito. A Constituição brasileira, ela defende essa liberdade. Irmãos, ó, muitas vezes a gente usa essa ideia, essa norma, esse decreto, essa lei, só para o lado nosso. Mas, ó, vale para todos. Por exemplo, tem crente que fala assim: não, vou entrar lá naquele terreiro, vou meter o pé em tudo. Tem. Não, vamos chegar na casa do católico lá, se ele se converter, a gente quebra todas as imagens, tá tudo no chão. Tem uns que até pegam o dinheirinho também. Pega comida de oferenda. Gente, da mesma forma que nós temos liberdade para pregar a verdade, Cristo Jesus e a sua palavra, eles têm liberdade para crer nos falsos deuses. A lei aí, ela abrange aqui no Brasil todas as religiões. Todas. Tanto que agora, esse tempo, eu estava vendo um noticiário aí no canal na internet, sobre a religião satanista.
que o crente seria proibido de expulsar o demônio. Porque o demônio, pela religião satanista, ele é um Deus para eles. Então você não poderia expulsar aquele demônio. Olha aí. E se o crente fizesse isso, responderia em juízo. Olha isso. Expulsão do rei que está escrevendo esse negócio. É a mesma coisa na Índia, que se considera laico, lá tem várias religiões, mas eles percebem isso. Aqui nós estamos lá com religião, cristianismo, budismo, são perseguidos lá. Então, na lei é laico, mas na prática não é. Exatamente, acontece isso. Irmãos, vamos para o capítulo 3, povos isolados e povos não alcançados. Olha só, existem duas coisas preponderantes quando a gente pensa de povos não alcançados. Duas coisas principais que eu coloquei aqui no slide, que tem a ver com planejamento. Tem a ver com o que, irmãos? Planejamento. Então, planejamento mais oração. Então, quando nós falamos desse desafio terrível, como a irmã Laudineia disse, como que a gente vai para esse lugar, como que vai alcançar essas pessoas, exige planejamento adequado e exige muita oração. É a parte humana e a parte espiritual. É a parte física e a parte metafísica do espírito. Porque senão, irmãos, essa tarefa se torna impossível. É uma tarefa dificílima, mas não é impossível. Aí, ó, tem aqui 3 frentes: os evangelistas, os pastores, os pregadores, os missionários, os crentes. Eles vão se preocupar com o quê? Com a pregação do Evangelho. Eles precisam se preocupar com a pregação do Evangelho. Irmão Micael, nesse sentido, envolve planejamento e oração? Sim. Por exemplo, nem todos os lugares a forma de pregar será a mesma. Nem todos os lugares. Você vai fazer um evangelismo de rua. Você chega ali num grupo, numa moçada que está ali na praça, ali, bebendo, às vezes se drogando. A gente vai pregar para eles igual a gente prega aqui no culto de domingo à noite? Não. Pessoal, fica todos sentadinhos aí, que eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Solta o vento da vitória. Já quero começar agradecendo a oportunidade. Irmãos, nada disso. Nada disso. É preciso haver um planejamento. Olha, para onde a gente está indo? Que tipo de trabalho nós estamos indo fazer? Que tipo de abordagem nós faremos? Há muitos anos atrás, nós tínhamos um grupo de jovens aqui que envolvia homens e mulheres, e aí casados, etc. O que nós fazíamos? Nós saíamos na madrugada em 2 ou 3 carros para fazer evangelismo na rua. Irmãos, na madrugada fazer evangelismo, nós estávamos indo encontrar quem? A terceira idade? Os velhinhos? Não, nós estávamos indo encontrar molecada na beira de biqueira, prostitutas. Vocês ir longe de nossa namorada ali às 5 horas da manhã, muito longe. Esse pessoal. E por conta de saber que, por exemplo, chamam de profissão, né? Essas mulheres e etc. Então, por isso que tinha irmãs também no grupo. Por isso que tinha irmãs. E qual que era a abordagem? A gente passava, via um movimento, às vezes na beira de uma casa, na beira de um lugar. Nós passávamos, parávamos o carro e descíamos todos de uma vez. De propósito. Porque muitos deles achavam na hora que era o quê?
polícia. Às vezes, a hora que a gente descia no carro, tinha uns irmãos meio grandes e fortes que iam com a gente, e já faziam assim, ó, não tem nada não, tem nada não. E aí o irmão sacava ali um instrumento, que era um cavaquinho, e a gente dizia, podemos cantar o hino da igreja com vocês? A gente pode fazer uma oração e ler uma palavra de Deus? Irmãos, teve situações, eu lembro como se fosse hoje um dia, em um bairro afastado aqui na cidade, que tinha um moço na porta de uma casa e a gente fez isso. Saiu uns 30 lá de dentro. Jesus. Saiu uns 30. Alguns eram conhecidos assim, sabiam quem a gente era, outros não sabiam. E a gente ficou ali um momento com eles, cantou os 2 hinos, lemos uma palavra, falamos do arrependimento, da necessidade de mudança de vida de Jesus e fomos embora. Nesse mesmo dia, nós estávamos com planejamento de ir lá e de ir em uma casa de prostituição. Ah, não, Micael, entrava lá dentro? Não. Passava, se tivesse algum movimento do lado de fora, as mulheres que faziam parte do grupo desciam e faziam ali a abordagem. Nesse mesmo dia que nós havíamos planejado ir nesse lugar, eu e a irmã Ellen já éramos casados, a irmã Ellen desceu, fez a abordagem ali. A dona do lugar interrompeu um momento, as moças da porta já estavam chorando. A dona interrompeu um momento e disse assim: vocês podem ir embora, porque essas meninas aqui já estão todas perdidas. Sabe qual foi o resultado? Poucos dias depois, um dos irmãos que estavam no grupo trabalhava com venda, era esses vendedores ambulantes, trabalhava com peças de cozinha vendendo. Passou em uma casa, a mulher reconheceu ele e disse: eu era uma das moças que estava lá na porta aquele dia, e depois daquele dia eu voltei para casa para cuidar do meu marido e dos meus filhos. Então assim, o que a gente fazia? Fazia um planejamento e fazíamos reuniões de oração para que Deus trabalhasse, cooperasse, aprovasse, estendesse as mãos nesse trabalho. Por quê, irmãos? Porque quando nós, e aí independente, não é só evangelismo na madrugada, não é só evangelizar esses grupos de pessoas envolvidas com droga, prostituição, nada. Qualquer tipo de trabalho que você ou eu formos tentar arrancar uma alma da garra do Satanás, o Satanás vai fazer de tudo para nos prejudicar. Se você estiver evangelizando um parente, um companheiro de serviço que não é crente, você pode ficar preparado em vigilância. Eu costumo dizer, até um tom pejorativo, que se nós tivéssemos a sede por uma alma que o diabo tem, nós faríamos mais. Irmão, quando o diabo percebe que alguém está abrindo o coração para você ganhar ele para Jesus, o trem fica terrível. 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 Você pode perceber isso na prática. Então, é por isso que alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas envolve o planejamento humano, a inteligência, a sabedoria, como o irmão Fábio diz, mas também envolve a parte espiritual, joelhos dobrados, jejum e oração. Então, todos nós como crentes, nesse trabalho, somos evangelistas, proclamadores do Evangelho. A nossa preocupação precisa ser pregar. Quem converte é? Quem convence o pecador é? Nós temos que pregar. Depois, promotores de desenvolvimento. Irmãos, tem gente que não tem a facilidade de evangelizar assim, a fala, o contato ali. Mas são pessoas extremamente trabalhadoras e importantes em assistência social.
E essa é uma das formas que Deus tem usado para alcançar povos isolados, principalmente quando a gente fala de missões estrangeiras. Pessoas que se formam em uma área e vão trabalhar em países onde o evangelho não entra. Essas pessoas entram como profissionais e lá fazem um trabalho missionário. É uma forma também, sim ou não? Sim. É difícil? É difícil. Mas pode acontecer, pode ser uma forma que Deus tenha para que as pessoas acessem lugares que estão inacessíveis ao Evangelho. E por fim o livro coloca para nós aqui, os carismáticos, as pessoas que estão sendo usadas por Deus com poder, com dons espirituais, no âmbito espiritual. Essas pessoas, irmãos, elas também são relevantes no trabalho missionário. Por quê? Porque elas vão aos lugares e elas vão orar e vai acontecer curas, milagres, maravilhas. E essas coisas muitas vezes quebram barreiras contra a obra missionária. Quantos testemunhos não existem de tribos indígenas? E o capítulo 5 da aula hoje eu não vou nem discorrer. Por quê? É um estudo de caso. O que é um estudo de caso? Alguém foi lá, estudou aquele fato e fez uma narrativa. O capítulo 5 é um estudo de caso de uma tribo indígena, onde o evangelho não estava ali sendo tão bem recebido, e através de um ato poderoso do Espírito Santo, o evangelho acessou com poder e muita autoridade. A gente costuma falar muito, olha, a África precisa de missões, o Oriente Médio precisa de missões. Qual que é o desafio, por exemplo? A irmã Ariane morou um tempo lá, né? Quantos anos, Mariana, na Europa? 4 anos. Qual que é o grande desafio na Europa, irmãos? O continente pós-cristão, que boa parte já foi crente, já foram crentes fervorosos. A necessidade disso aqui, a necessidade de ações milagrosas, sobrenaturais do Espírito Santo, para quebrar a incredulidade. Para quebrar. Oi? Lá o povo é ateu. Ateu conversa, não acredita não. São assim, humanamente muito frios, né, Mariana? São, até demais. Mas é por essa questão, porque assim, principalmente em Portugal, teve muitos que foram para lá, que se diziam crentes, e acabavam fazendo muita coisa que não deviam. E aí cai em descrédito. E aí eles tinham muita complicação nesse sentido. Tanto que quando eles reergueram, abriu uma nova igreja, inclusive foi bem na época que eu estava, falou, mais um para querer roubar o nosso dinheiro. Criou essa estigma que pessoas que iam para lá fazer alguma obra evangélica era o interesse financeiro. Irmãos, olha só, eu já ouvi isso pessoalmente, já ouvi de pessoas que foram pregar na Europa. Alguns dizendo que 90% dos trabalhos que estão sendo feitos lá, evangélicos, são por imigrantes ilegais. Agora, irmão, permita a sinceridade do professor. Que autoridade no mundo espiritual eu tenho para pregar se eu estou ilegal em um país que não proíbe o evangelho?
Porque uma coisa é você estar ilegal na Coreia do Norte pregando escondido. Deus está te aprovando, porque está pondo na tua cabeça prêmio. Lá a lei do país proíbe pregar. E você é um Marte que está pregando lá. Normal, benção pura. Agora, eu vou lá para os Estados Unidos abrir uma obra missionária. Aí o governo lá permite pregar? Permite. Lá pode ser cristão? Pode ser cristão. Então quer dizer que você vai para lá pregar tudo certinho? Não. Eu vou para lá pregar, eu vou ali pelo México ali. Ou então visto venceu, eu vou meter o louco lá na América. Vou ficar lá porque Deus vai me usar lá. Tá bom. Se você for fazer parte do acidente, você vai preso. Você vai preso, porque você está fora da lei. Aí está lá o missionáriozão. O camarada civilmente é um fora da lei, querendo ganhar alma, expulsar demônio, fazer a obra. Tem autoridade espiritual nisso, irmãos? Não tem. Não existe. E boa parte dessas obras missionárias, evangélicas, em muitos países que precisam do visto para entrar, muitos crentes, para não precisar pagar, para não precisar fazer o curso, se preparar para ter o visto carimbado para entrar nos países, entram ilegalmente com a desculpa de que vão fazer a obra de Deus. E aí, irmãos, não há aprovação do céu nisso, porque nós não estamos falando de um país onde é proibido pregar. É livre pregar, mas tem que estar dentro da lei. Entendem isso? Amém? Tem que estar. Se o cara está no pecado no mundo e na igreja está pregando a palavra. Mas o que está lá assim. Também não há. Coisa, não é? Também não há autoridade. Mas o que está legal lá no prega o evangelho? Está perdendo uma oportunidade absurda. Os dois lados, né? Exatamente. Ele está omitindo. Ele está sendo omisso. E o outro vai legal para pregar. Então é difícil. Mas irmãos, por que isso? Nós precisamos entender que não é porque é obra missionária, não é porque está indo para pregar, que os fins justificam os meios. As coisas de Deus precisam ser feitas de forma correta, de forma certa. Você está lá falando, Independente. Fica claro isso? Amém? Então, esses lugares precisam muito do poder de Deus para realizar milagres, curas, maravilhas, que conforme Atos dos Apóstolos, irmãos, esses sinais, eles vão confirmando a pregação do Evangelho. Começou lá, né? Como? Começou lá, né? Não entendi. Começou lá, né? Não entendi ainda. Iniciou lá, né? Iniciou lá. Iniciou ali. Foi ali que iniciou. Em Atos dos Apóstolos, irmãos, começa ali o trabalho missionário. E o procedimento do Espírito Santo é exatamente esse. A igreja pregava e o Espírito Santo cooperava, confirmando constantemente as pregações com sinais, prodígios e maravilhas. Um vídeo muito antigo, até a imagem dá para ver que é antigo. Lá nos Estados Unidos. Deus usando o pregador lá. E curando pessoas aleijadas, ficando perfeitas. O que ocorre, irmãos? Nós, olha só, eu penso assim. Nós temos dois extremos com relação a milagres. O primeiro extremo é um grupo de crente que só quer buscar os milagres de Deus e não quer buscar o Deus dos milagres. Então esse é o primeiro grupo. Não, eu quero milagre, quero que Deus faz sinais, quero que Deus faz maravilha. Tá, irmão, e a vida com Deus? A vida de oração, de consagração para acontecer isso? Não, eu não quero o Deus dos milagres, eu quero os milagres de Deus, eu quero só as bênçãos. Por outro lado, nós temos um grupo
fiel a Deus, temente, piedoso, que busca o Senhor em oração, lê a sua palavra, mas não busca o sobrenatural de Deus. O que é que nós vemos na Bíblia? O que é que nós vemos na igreja de Atos? Esse equilíbrio pleno da parte deles. Porque nós precisamos entender que quando Deus faz os milagres, os sinais, as maravilhas, a palavra que é pregada ao ouvido e aos corações das pessoas, ela é confirmada diante dos olhos das pessoas também. Então é por isso que nós precisamos orar para que Deus faça milagres, para que Deus faça o sobrenatural. Eu, quando era pequeno, minha família lá de Fora Barça do Norte, um moleque de cadeira de roda, e eu conheci ele até hoje. Ele, cadeira de roda, ele foi, voltou, e leu, e eu era moleque. Foi curado, não fala? Aí eu falo assim que é muita fé da família dele. Ele Sim. levantou da cadeira. Essa questão, irmãos, dos milagres envolve também a fé das pessoas. Envolve a fé. Agora, por exemplo, e aí eu volto a falar dos extremos. Nós precisamos, como crentes, alimentar a nossa fé no sobrenatural, sim ou não? Sim. Nós precisamos. Qual é o mais fácil? Você orar, pedir uma bênção ou pedir um sobrenatural para Deus? Então, mas geralmente a bênção é por meio sobrenatural. Mas o povo hoje pede mais a bênção do que o sobrenatural. É isso que eu estou falando. Não entendendo que a bênção vem por uma ação sobrenatural, né? Agora, o que ocorre, irmãos? Por um lado, nós temos um grupo que só quer falar da fé. Você crê que vai acontecer, você crê a bênção vem, você crê o milagre vem. E como se o evangelho fosse apenas essa parte. Agora, por outro, nós temos um grupo que não prega mais isso, não crê nisso. Quando na verdade nós precisamos unir essas duas coisas. Como é que um irmão que está enfermo na igreja vai crer que Jesus pode curar ele ali, naquele dia e naquela hora? Como? Ouvindo uma palavra de cura, de milagre, ouvindo um testemunho de alguém que foi curado, ouvindo alguém compartilhar que buscou a Deus em oração e Deus fez o milagre. Então, essas ações sobrenaturais sempre envolveram a igreja de Cristo, nesses quase 2000 anos aí, de Atos para cá. Sempre envolveram a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que, principalmente quando se fala de ganhar almas de obra missionária, isso é muito relevante. Ricardo, uma linha de raciocínio que eu posso estar enganado. Enquanto tem muitos que buscam no sobrenatural os dons para usar na obra, tem aqueles que buscam as benfeitorias daqueles que receberam esses dons e procurando bênçãos. Né? Tem uns que estão preocupados com a obra, né? Enquanto os outros momentâneos. Sim. Estão em busca de bênção para fins próprios, para si mesmo, né? Enquanto tem alguns que se preocupam, não, eu quero buscar o sobrenatural para mim trabalhar na obra. Perfeito. Que é a proposta bíblica. A proposta bíblica é essa, irmãos. Quando Paulo fala dos dons espirituais, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que os dons foram dados para o crescimento, aperfeiçoamento, para abençoar os santos, a igreja. O maior abençoado, se você orar por alguém e ele for curado, não é você que orou. Ah, Micael, mas hoje isso gera aplausos, isso gera fama, isso gera status. Não deveria ser assim. O maior abençoado é o irmão que recebeu a tua oração ali, e o Espírito Santo através de você curou ele. Foi que nem uma vez que eu já falei isso aqui,
umas irmãs estavam lá. Eu perguntei, né, de qual igreja, qual denominação. Ela falou, não, mas só veio por causa da campanha. Não tem igreja, não tem, elas não têm. Falou lá, não, só veio por causa da campanha, por causa daqui. Então essas daí não estão preocupadas em buscar o sobrenatural. Vim para buscar. Não, eu vim para buscar uma bênção. Sim, Rafa. Uma dúvida, principalmente já que o irmão acabou de citar isso, em relação à campanha. Se a gente denomina, por exemplo, campanha do milagre, não é o ideal? Então, tornou-se uma prática, entre aspas, comum no meio evangélico brasileiro, principalmente mais neopentecostal do que pentecostal clássico, apesar de também acontecer, esses trabalhos de campanhas. O que ocorre, irmãos? O que ocorre? Quando uma campanha ou um propósito é estabelecido com a motivação de trazer as pessoas, de trazer mais gente para o culto, de fazer encher um culto de semana, de, com a campanha, trazer alguém de fora para o povo vir. Quando esses são os propósitos da campanha, eu penso que isso é vão. Isso é algo banal, isso é algo fútil, isso é algo que não tem peso nenhum diante de Deus. Mas é as almas. Era ele. Quando é que esses trabalhos de campanha, na minha opinião, eles são reais e eles são relevantes? Quando há uma palavra de Deus a respeito daquilo. Por exemplo, Deus vem a vários cultos falando com uma igreja local que há um tempo de renovo espiritual para aquela igreja. Não vai ser um tempo de cura, não vai ser um tempo de interpretação de línguas, nesse sentido. Não vai ser um tempo de... vai ser um tempo de renovo espiritual para esse lugar. Aí é legal o líder estabelecer cultos com esse propósito. Por quê? Porque ele está debaixo de uma palavra de Deus. Por exemplo, Deus fala ali com a liderança: eu quero curar muitas pessoas aqui por esses dias. Então é legal. Estabelece ali um propósito de alguns dias de cultos relacionados à cura divina, à libertação de demônios. E aí toda a igreja vai orar, vai evangelizar, vai convidar as pessoas dentro daquela direção. Agora, nós estamos dizendo que isso existe e que tem um embasamento da palavra para isso, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, esses trabalhos de campanha, de propósito, eles aparecem porque está dando pouca gente na igreja, porque está dando poucos contribuintes, porque o movimento está fraco de gente. E aí coloca ali uma campanha, uma faixa na frente da igreja, quinta do milagre. E aí você nem sabe se Deus quer fazer milagre ou não. Então, nesse tipo de caso... Então, é porque eu leio assim, que eu estou terminando de ler Atos, você não vê esse tipo de culto e pregação na Bíblia. Você vê que sim, foram curados, mas não que teve, Paulo chegou lá e foi pregar e falou que ia ser isso aqui, não, ele pregou arrependimento. Era que nem João Batista, Jesus, Paulo e os apóstolos. Então, às vezes eu acho que tem muito lado aí do homem. Humano. Que não é cristocêntrico isso daí. Sim. Isso não é para Cristo. Entendeu? Porque a gente vê que na Bíblia não tem esse tipo de exemplo. Então, eu discordo de muita coisa que acontece. Campanha disso, campanha daquilo, mas tem eu discordo. E na maioria das vezes são de bênção, né? É bênção, de abrir porta, desse Irmão, vocês já viram que tem as 7 mergulhos de Naamã?
e coloca a piscina dentro da igreja? Um dia convidaram eu assim, ó, vamos pregar, acompanha lá e tal. Meu irmão, tem tempo? Tem, 7 mergulhos na mão. Aí eu falei, tá, e que mergulho que eu vou falar do mergulho 1, mergulho 2, mergulho 3? Aí falou, não, você escolhe uma característica, uma virtude assim da vida cristã e fala que é um mergulho. Eu sei que Deus toda a vida falou da palavra através da boca de um homem. Só que ultimamente eu vejo assim, os pregadores, eles estão achando que estão acima da Bíblia Sagrada. Entendeu? E não há pregador, não há homem, não há profeta, não há igreja acima do texto da sagrado. Exatamente. Entendeu? O que eu acho é o seguinte, eu vejo pregador, porque ele, se você não for lá para ouvir a palavra dele, você está condenado. Você entende? Eu acho assim, o culto é o reino que nós temos. A Bíblia é o barco. Se tomar esse remo, nós não saímos do barco, pode ficar ciente de que vai um aparecer e tirar você dali. Mas não sai de cima do barco não, que é a Bíblia Sagrada. Exatamente. Porque daqui a pouco as portas das igrejas vão estar fechadas e não vão demorar. Você entendeu? Nós temos que estar firme aqui, ó, ler a palavra de Deus. Sim. E aí, irmão Valdo, eu lembro daquele. É claro que, irmãos, é assim, é uma interpretação muito simples que eu faço nesse momento. Mas vocês lembram quando Jó foi restituído em tudo, e ele já era muito mais crente do que eu, umas 1 milhão de vezes? Ele diz assim: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus como Ele realmente é. Então, quem tem intimidade com Deus na oração, na leitura, na meditação da Bíblia, não conhece Deus só de ouvir falar. Não conhece o Senhor só pelo que ouve da boca dos outros. Ele conhece o Senhor porque ele se relaciona com Deus e Deus se relaciona com ele. Vamos fechar a aula? Capítulo 4, estudo em profundidade dos indígenas do Brasil. Gente, olha isso aqui. Esse dado é impactante. Olha isso. Sim. E quando você tem, digamos assim, você chega e fala pro seu líder e olha, tal, você pode ter esse direcionamento e ele não aceita, o que você faz numa situação dessa? Então, Mariana, há um leque aí muito abrangente de coisas, de situações. Por exemplo, existe, às vezes, situações que nós temos uma visão que poderia ser legal, poderia ser boa, poderia cooperar, e que, às vezes, nós compartilhamos e não é abraçado. A visão, o comentário, ele pode não ser abraçado, tanto porque realmente Deus não confirmou isso ao coração do líder, quanto por uma resistência humana. Também. Bom, Micael, o que fazer quando não há essa liberdade de se dar uma opinião, de compartilhar uma ideia? O que fazer? Você deve fazer aquilo que está ao seu alcance, ir até onde a sua mão alcança, onde as suas forças permitem, e orar para que, se há uma visão fechada da parte da liderança com relação a coisas boas que podem cooperar com o reino, que Deus faça abrir essa visão. Que, irmãos, nós temos isso em muitos casos. Pessoas que pensavam de uma forma assim muito pequena com relação a inúmeras coisas do reino de Deus,
e que à medida que o tempo foi passando, a visão foi abrindo. Agora, quase nunca vai gerar bons resultados, ou resultados que vão cooperar para o reino, se nós tentarmos assim impor. Olha, mas eu tenho certeza, isso aqui tem que ser assim. Então, quase nunca vai. É claro que dependendo da situação, situações mais extremas, a pessoa vai buscar um outro direcionamento de Deus. Não, eu vou servir a Deus em outro lugar. Por exemplo, irmãos, tem uma pessoa na família, alguns aqui conhecem, que tem um dom extraordinário para música. Mas um dom para música extraordinário. Se você der 3 assuntos para ele, ele te faz 30 rimas diferentes. Parente meu afastado da igreja. E um dia ele disse assim: eu queria cantar isso. E um ritmo diferente. E a Assembleia de Deus, as igrejas tradicionais, não vão me aceitar, nem que eu seja só um membro assim. E tentando fazer a obra de Deus assim, evangelizando pessoas, cantando em um ritmo assim diferente. Sabe o que eu disse para ele? Por que você não vai congregar em outra igreja? Falei, eu acho que você está usando uma desculpa para não servir Jesus. Porque você poderia ir congregar em outro lugar que tem uma visão mais aberta com relação a isso. Porque, irmão, não é ele que vai mudar 100 anos de uma denominação. Então, procure um lugar que tem uma visão mais aberta sobre isso e vai fazer a obra, meu irmão. Vai viver em santidade, viver a tua comunhão com Deus, pregar o Evangelho, ganhar essas pessoas que estão nesse mundão aí, com esse dom que você tem. Ele poderia ter feito isso. Eu oro, eu creio que Deus pode alcançar, fazer uma obra, transformar e usá-lo. Mas provavelmente ele não vai congregar comigo quando isso acontecer, se isso acontecer. Porque a denominação que eu sirvo a Deus tem uma visão mais estrita quanto a isso. Então, irmãos, é nesse sentido que eu falo. Porque às vezes pode não acontecer de uma denominação, de um lugar, de uma liderança abrir uma visão para algo que não seja ruim, não seja pecado, é só uma questão de tradição, de cultura, e outro lugar tenha essa abertura. Eu já vi um cara pegar o violão, o rapaz já tem uns 47 anos, e chegar com o violão no meio de um monte de jovem que não quer escutar nada, e cantar uma rima no violão, brincando, falando de Jesus e evangelizando eles, o jovem, tudinho. Exato. Porque assim, o negócio não foi bem comigo, não é nem diretamente experiência, só participações. Nesse quesito foi que aconteceu o familiar, como você sabe, né? Não era, mas enfim. E meus pais levavam muito de algumas coisas para casa. E uma dessas conversas que os meus pais estavam tendo, eu ouvi que no caso assim, era mesmo, era orientação. Sim. Era Deus falando e tal. Só que o líder lá, o pastor, não quis aceitar aquilo. E aí, assim, te pergunto, de quem seria, digamos assim, a responsabilidade e a culpa? E se houvesse alguma culpa? Ia ser daquelas pessoas que foram relutantes? Ou seria realmente o pastor poderia falar, vamos fazer isso porque realmente é? E ele falou, não vamos fazer isso porque simplesmente não vou ter pessoa fazer isso? Eu acho que aí há uma falta de... Pode haver uma falta de sabedoria da parte de quem não aceitou nem ao menos ouvir, orar ou pensar a respeito. Que seria a forma bíblica de dispensar. A questão, irmãos, é que isso é uma cultura evangélica do Brasil, viu?
Isso é uma cultura evangélica no Brasil. Muita gente acha que lideranças religiosas são papas. São papas. Não, Deus só fala com essa pessoa. Deus só dá direção para essa pessoa. Quando, na verdade, o texto bíblico diz que todos os crentes são do sacerdócio real. E aí, quando algo é de Deus, as informações vão bater. Quando algo é de Deus, da mesma forma que Deus vai testificar comigo, vai testificar ali para o Noval na mesma direção. Se há um embate, ou não é de Deus, ou uma dessas partes não está realmente sensível ao que Deus está falando ou fazendo. Isso existe. Gente, vamos falar dos índios para nós fecharmos. Olha só, atualmente existem 258 povos indígenas no Brasil. Olha isso, olha isso. Olha isso. O livro coloca para a gente 400 mil pessoas. Porém, eu já vou comentar esse número aí. Calma aí. Dos 258 povos indígenas no Brasil, espalhados de norte a sul, 166 têm a presença dos missionários. É uma quantidade boa, sim ou não, irmãos? É uma boa quantidade. Há no Brasil um grande movimento de missionários em prol das tribos indígenas. E também tem 92 povos sem a presença de nenhum missionário evangélico. Agora, olha isso aqui, gente. Um dos desafios de pregar para os índios é o dialeto. Porque às vezes lá no Amazonas há uma tribo indígena no meio da mata. Irmãos, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A gente sabe que já tem tribo indígena que tem internet, água encanada, luz elétrica. Tem tribo indígena que não é tribo, é uma cidade. Hilux, Mitsubishi. Irmão, tem tribo indígena que virou uma cidade. Não pode nem chamar de tribo mais, de tão urbanos que eles estão. Só falta abrir posto de gasolina lá na tribo indígena também. Então, tem tribo que virou brincadeira, já é uma cidade. Mas algumas tribos possuem um dialeto diferente, não falam o português como nós. E aí fica difícil do missionário entrar para pregar o evangelho. Também fica difícil a entrada da Bíblia, da tradução da Bíblia. Por quê? Somente 5 tribos indígenas com dialetos diferentes têm a Bíblia inteira traduzida na sua fala, no seu idioma. Esse tipo de tradução aqui, gente, está um pouco mais acessível para nós. Por quê? Às vezes, crianças dessas tribos indígenas vão para as escolas de cidades próximas e são alfabetizadas e acabam falando tanto a língua materna, que é a língua ali da tribo indígena, quanto o português. Essas crianças, esses jovens, poderão ser futuramente uma porta de entrada para a tradução da Bíblia para novas tribos indígenas. Então, esses trabalhos que as ONGs fazem, que o governo faz com as tribos, vai ajudar a igreja, se a igreja quiser alcançar essas pessoas. Agora, olha os números, olha os números. Em 1995, a população indígena do Brasil era 250 mil. 250 mil pessoas. O último levantamento de 2005 falou de 378, quase 379, 400 mil pessoas. Eu fiz uma pesquisa hoje, o IBGE fala de 800 a 900 mil pessoas vivendo em tribos indígenas.
os camaradas resolveram procriar com força. Resolveram multiplicar. Hoje, as tribos indígenas no Brasil são quase 1 milhão de pessoas. E aí a gente termina, fecha essa aula no capítulo 5, que é o estudo de caso dessa tribo Jarauá, que eu não vou comentar porque é uma história narrativa, depois vocês leem o livro, a história é muito top, leiam o capítulo 5, mas eu penso, reflito com vocês nesse grande desafio, que é a evangelização de índios. Por quê? Porque nós temos dificuldades. A primeira é o dialeto, que eu já comentei. A segunda é a cultura. Como pregar para uma tribo indígena que enterra o filho vivo porque nasceu deficiente, que a vida é preciosa para Deus? Como pregar numa tribo indígena? Talvez, se você, meu irmão, chega lá, a mulher está despida. Como pregar numa tribo indígena, se talvez você chegar lá com o aparelho celular e os camaradas ainda é aqueles índios raiz que vive da caça e da pesca? Então a cultura dos índios, irmãos, e a cultura indígena ela é muito pesada. Por quê? Porque os índios que vivem como índios mesmo, sem acesso à tecnologia, qual que é o lazer desses índios? É sentar em volta de uma fogueira e escutar o pai contar a história. E essas histórias vão formar a cultura dentro deles. E aí você chega, eu chego com o Evangelho confronta aquelas culturas. Outra coisa, irmãos, tribos indígenas, raízes, são muito místicos. O livro fala, por exemplo, de tribos indígenas que acreditavam que os espíritos malignos saíam durante a noite para matar quem estivesse fora da sua casa. E aí, que jeito que foi que Deus muitas vezes usava os missionários e as missionárias? Eles ficavam fora das casas durante a noite e não morriam. Aí os índios falavam: nossa, o Deus deles deve ser mais forte do que os demônios da noite, os demônios noturnos. Até uma expressão meio espírita, meio católica, os tal dos espíritos zombeteiros, né? Que saem para pegar as almas. Os índios, irmãos, acreditam muito nisso. Acreditam muito nisso. Quando eu me converti em 2007, aí já não era mais o pastor Isaías Araújo lá na Brasilândia. Era um pastor que veio de fora, o Adeilton Salles. Ele contou esse testemunho, creio que seja verídico, porque depois eu acho que ele foi embora daqui numa situação meio chata, não sei o que aconteceu, certo, não certo. Mas ele deu um testemunho que ele veio de uma tribo lá no Amazonas, dos índios Sateré-Maués, e ele falou que ele era pastor lá nessa tribo, e que daí ele conseguiu converter várias, assim, né, o senhor missionário pregou, teve várias conversões. E aí faleceu uma jovem, uma pequena índia lá. Aí o índio chegou nele, o pai da criança falou assim: você vai lá, você vai ressuscitar, porque você pregou sobre o ressuscitamento. E ele falou que não sabe, na hora ele sabe o que fazer, mas ele precisava essa fé dele era daquele tamanho para alcançar aquele milagre. Ele falou que entrou na oca lá, na loca, não sei lá do índio, e ele disse que orou perante a criança e a criança ressuscitou. E ali foi motivo para mais conversão ainda. Perfeito. Por quê? Porque para eles a morte não é só, olha, chegou o tempo da pessoa. Irmão, hoje uma pessoa que não é evangélica, que perde um ente querido, o que ele fala? Meu parente descansou, meu parente estava sofrendo, meu parente está com Deus, descanse em paz. Essa é a cultura do brasileiro. Agora a cultura do índio, a criança morreu,
O espírito levou. A alma penada levou a menina. Envolve um negócio místico, um negócio espiritualizado. E aí quando o missionário vai e ora, e a criança ressuscita, opa, o Deus do missionário é maior. Que é isso que a gente vê com Paulo lá, quando a víbora pica a mão dele e ele não morre. Os camaradas falaram, rapaz, esse cara é um Deus. Porque se a víbora mordeu e ele não morreu, ele é uma divindade. Paulo falou, não, calma aí, não é eu, é o que está em mim. Não sou eu, é quem vive em mim. Então, é muito místico. Os índios são muito místicos. Então, é um desafio para nós falarmos de Jesus para eles. Outro ponto, o governo. Gente, o governo brasileiro, com essa questão de preservação das ONGs e etc., esse pessoal pega muito no pé dos missionários. Eu disse aqui para vocês, na aula de número 1, que existem processos milionários da parte da FUNAI, que é o órgão do governo, contra missionários. Por quê? Porque eles acusam os missionários de estar desaculturando os índios. Vocês vêm aqui, pregam o evangelho, eles mudam a cultura deles, vocês são culpados, vocês estão destruindo uma cultura, mas às vezes é uma cultura de morte, é uma cultura de sacrificar a gente, de matar pessoas. Isso não é uma cultura, isso é um pecado. E aí, irmãos, o governo muitas vezes apoia essas organizações, essas ONGs, e impede o trabalho dos missionários. Impede. Mas você sabe por que eles não querem que os índios se adesorem da cultura? Para poder ficar lá dentro, tirando o que tem. Exatamente. Fazendo, meu irmão Rivaldo, fazendo o que fizeram os colonizadores. Aproveitando mão de obra barata e só extraindo. Exato. Se fosse assim, tem que devolver o Brasil para os índios e todo mundo sair. E por fim, irmãos, questão de localização. Muitas dessas tribos indígenas, algumas vivem de forma ribeirinha na beira de rios que têm acesso de barco, de navio e etc. Agora, outras tribos vivem estabelecidas no meio das matas mesmo. E aí dificilmente as igrejas conseguem entrar. Sabem qual é a melhor estratégia que, irmãos, nós aprendemos na aula anterior com relação a missões transculturais? É ganhar. Lembrei disso. A melhor estratégia aqui é a estratégia da mulher samaritana. A melhor estratégia aqui não é Jesus entrar em Samaria e ganhar a Samaria, é ganhar a samaritana. A melhor estratégia nesses casos é ganhar uma família de índios. E aquela família que é da própria localidade, da própria cultura, do próprio povo, aquela família vai alcançando as outras. Porque já são pessoas que estão familiarizadas naquele lugar. Irmãos, os desafios são muitos. Diante dessa aula nós vemos que os desafios são muitos. Bom, Micael, talvez eu nunca vá a um povo assim, eu nunca faça uma obra assim, mas você aprendeu a necessidade. Então ore, contribua, e se Deus nos chamar, que Ele nos prepare e nós possamos estar dispostos a fazer mais pelo reino de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não vão embora, que eu preciso